Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa primeira aula de Excel começando. Bom, o objetivo dessa primeira aula é a gente criar uma planilha aí bem simples, tá? Para entender os principais conceitos aí que envolve o Excel. Bom, primeira coisa a gente precisa estar abrindo o aplicativo, tá? Então, eu já tenho um atalho aqui na minha área de trabalho, mas eu posso vir também aqui na barra de pesquisa e digitar Excel. A opção vai estar aparecendo aqui, dou um clique sobre ela e aí o Excel é aberto. Quando ele abre, ele já dá para a gente aqui uma série de opções, tá? Então, o que a gente vai estar focando agora é nessa primeira opção aqui, que é a pasta de trabalho em branco. Esqueça as outras opções por hora, porque muita informação no começo só confunde a nossa cabeça, tá? Então, vamos começar aqui do mais básico, do mais simples. Clica aí em pasta de trabalho em branco, e aí agora ele abriu aí para a gente o Excel de fato. Bom, o que a gente já visualiza aí de cara é o quê? É uma série de colunas e linhas, tá? Então a gente fala que isso é uma matriz. E aí, essas colunas são representadas por letras, tá? Então a gente tem uma série de letras aqui e as linhas são representadas aí pelos números. Bom, primeira coisa que a gente nota é que a gente tem o quê? Um quadradinho selecionado aqui, tá? O primeiro quadradinho ele está selecionado. Se a gente for um pouquinho acima aqui, ó, ele está falando o quê? Que esse quadradinho ele é o A1. O que é o A1? Tá? É o endereço desse quadrado. E esse quadrado aqui no Excel, a gente chama isso de célula. Então aqui a gente tem uma série de células. Tá? O que identifica uma célula? O que identifica uma célula é a coluna mais a linha que ela está posicionada. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a célula G10, tá? Então eu estou na coluna G e na linha 10. Se eu clico aqui, por exemplo, ó, qual célula que eu estou? Bom, aí já começa a ficar difícil, né? A gente olhar aqui e olhar a linha. Então eu recomendo você olhar aqui nessa caixinha, tá? Então eu estou na célula P24. E da mesma forma, eu posso já digitar direto aqui a célula que eu quero estar navegando. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ó, B4, tá? E dou um Enter. E aí o Excel já me posiciona na célula que eu digitei. Maravilha? Bom, então, primeiro conceito que tem que estar na cabeça de vocês é que a gente aqui tem um conjunto de células e a célula é representada por uma coluna mais a linha que ela está posicionada. Bom, e esse conjunto de células forma algo que a gente chama de planilha. Então, a planilha 1 aqui é a primeira planilha que o Excel já entrega aqui para a gente estar trabalhando. Tá? Poderia vir aqui e criar uma nova planilha. Ó. Clica aqui nesse maisinho, ele cria uma nova planilha. E aí eu posso estar criando uma série de planilhas, tá bom? Mas por hora, vamos focar só na planilha 1 aqui. Bom, vou estar criando aqui uma planilha bem simples, onde eu vou estar colocando o nome e o endereço de algumas pessoas, como se fosse uma agenda de contato, tá? Então, vou colocar aqui a Ana, ela está na Rua das Orquídeas, 1, 2, 3, tá? Vai ter a Carla aqui, que vai estar na Rua das Bromélias 55, e vai ter o Roberto aqui, que vai estar na Rua dos Lírios, tá? Que vai estar no 888. Bom, então inserimos aqui, tá, alguns valores. Para você inserir um valor numa célula, simplesmente posicione sobre ela, digita o valor, já pode começar a digitar, e aí para imputar esse valor, pressiona o Enter. Tá? E para remover o valor, seleciona a célula, tá? Ou seja, posiciona sobre ela. Quando a célula está verdinha, igual ela está aqui, ela já está selecionada, tá? Então aí se eu pressionar o Delete, ele vai estar removendo todo o conteúdo. Agora, imagina que você quer remover apenas algumas letras, tá? O que você pode fazer é dar 2 cliques, aí ele vai estar piscando aqui o cursor, tá? E aí através daquela setinha esquerda que a gente tem, que a gente chama de backspace, eu posso estar apagando o que eu quero, tá? Outra coisa que a gente pode estar fazendo é, seleciono ela, venho aqui nessa barra de fórmulas e apago o conteúdo que eu desejo. Bom? Bom, legal. Inserimos alguns valores aqui, tá? Só que a gente notou que o endereço ele não coube visualmente aqui na minha célula, tá? Embora ele está contido todo ainda na célula B2 aqui, por exemplo, ó, aqui ele contém todo o conteúdo.
só que visualmente ele está espirrando aí para outra célula, né? Para a célula C. Então, como que eu faço para ajustar esse conteúdo? Tá? Então, a gente tem duas formas. Primeira forma é o quê? Eu venho aqui entre a coluna que eu quero estar ajustando. Então, eu quero estar ajustando o conteúdo da coluna B. Eu venho entre a coluna B e a posterior, que é a C. Venho nessa divisória, repara, ó, repara a setinha que ele fica, tá? Então, ele fica duas setinhas, uma para a direita ou para a esquerda e uma listra na vertical. E aí eu posso dar um clique e arrastar esse cara até a posição que eu desejo, tá? Então, eu poderia sair arrastando aqui, ó. E aí eu vou ajustando a largura da minha coluna, tá? Outra forma que a gente tem é o quê? Venho aqui, né, na mesma posição, dou dois cliques e aí ele vai estar ajustando para mim. Esse cara é o autoajuste, ou seja, o Excel se encarrega de verificar qual que é o maior conteúdo que existe naquela coluna para estar ajustando a largura. Tá? Então temos duas opções aí para estar ajustando a largura da coluna. Bom, então ajustamos isso, tá? Agora vamos olhar algumas opções que a gente tem aqui. Bom, eu poderia também estar colocando além do nome e do endereço a idade, tá? A idade dessas pessoas. E imagina que eu quero colocar a idade entre o nome e o endereço. Tá? Só que a gente não tem espaço para estar fazendo isso. Então, nesses casos, a gente precisa estar inserindo uma coluna. Como que eu faço para inserir uma coluna? É muito simples. Tá? No caso, eu quero estar inserindo uma coluna à esquerda de endereço. Então, venho aqui na coluna B, né, que é onde o endereço se encontra, clico com o botão direito, vai aparecer a opção inserir, tá? Eu clico na opção inserir e aí ele já vai estar inserindo o quê? Ele vai estar inserindo uma coluna à esquerda daquela célula daquela coluna, tá? Daquela coluna que eu me encontrava. Então aí eu posso estar colocando também a idade aqui. Vou colocar aqui que a Carla tem 28, desculpa, a Ana tem 28, a Carla tem 33 e o Roberto tem 45, tá? Bom, legal. Então agora a gente já sabe como que a gente insere uma coluna, né, na nossa planilha. Bom, o que a gente pode estar fazendo também é estar inserindo aqui mais um integrante aqui da nossa listinha, tá? Então, imagina que a gente quer estar inserindo esse novo integrante entre a Ana e a Carla, tá? Como que eu faço? Clico aqui, no caso, na linha 3, tá? Botão direito e escolho a opção inserir. A linha, tá? Ela sempre insere uma linha acima da que eu estou posicionado. Então eu estava posicionado aqui na linha 3 e ele inseriu uma acima dessa linha. Tá? Se eu estiver aqui no Roberto, por exemplo, ó, clicar com o botão direito e inserir, ele vai estar inserindo uma acima do Roberto. Tá bom? Bom, posso estar removendo também uma linha. Tá? Como que eu faço? Botão direito e excluir. E aí eu estou removendo a linha toda. Então aqui eu vou colocar o Rodrigo, tá? Idade 43, Rua das Flores 77. Bom, maravilha, tá? Então a gente já montou uma planilha aí, a gente já viu como que insere uma coluna, remove uma coluna, insere uma linha, remove uma linha, ajusta a largura de uma coluna, né? É legal, a gente já está conhecendo bastante coisa. Então aqui a gente tem já algumas células preenchidas, né? Estamos trabalhando aqui na nossa planilha 1. Bom, muito bom. E a gente tem agora uma série de opções aqui em cima. Então vamos bem devagar aqui, sem ter muita pressa, tá? A gente vai ter muita aula aí para estar entendendo todas as opções, tá? Mas por hora, vou mostrar algumas bem básicas aqui para gente, tá? Vamos focar aqui nessa parte de fonte, tá? Então a gente tem a caixinha de área de transferência aqui, tem a caixinha de fonte, tá? E é essa que a gente vai estar focando agora nessa primeira aula. Para não ficar muita informação também para vocês aí, porque aí confunde a cabeça, tá? Então a ideia agora é a gente ver o básico, o essencial. Bom,
Então, aqui, esses caras são os títulos, né? Vamos pegar aqui que eles são os títulos aqui das minhas colunas. Então, o que eu quero é estar o quê? É estar deixando esse cara aqui com uma cor um pouco mais forte, né? Então, se você já está acostumado a trabalhar, por exemplo, com Word, né, com formatação de texto, isso daqui fica muito familiar para você. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui para tornar esse cara mais forte é colocá-los em negrito, tá? Então, essa opçãozinha aqui, ó, negrito, colocar o texto em negrito, ele vai estar ficando com uma aparência aí mais marcante, tá? O que eu fiz? Eu selecionei aqui as 3 colunas. Como que eu faço isso para selecionar as 3 colunas? Tenho 2 opções. Ou eu seguro o Shift, tá? E posiciono na primeira coluna e depois dou um clique na última. Pronto, selecionei as 3 colunas, tá? O que eu posso fazer também é clicar com o botão esquerdo na coluna de início, no caso aqui na coluna A, e arrastar até a coluna que eu desejo. Então, as duas opções é ou eu seguro o Shift, clico na posição inicial e na posição final, ou eu clico o botão esquerdo e arrasto até a coluna desejada. Bom, selecionei as células que eu desejo e clico aqui em negrito. Tá? Então, esses caras aqui ficaram agora mais forte, né? Agora que a gente consegue identificar que esses caras são os títulos da minha planilha. Bom, legal. Tem mais outras coisas aqui, né? Tem o itálico, tá? Então, o itálico ele deixa a letra mais tombadinha, tá? Tem o sublinhado que ele marca aqui, né? Com tracejado, com uma linha embaixo do nome também. Dá para deixar o sublinhado duplo, tá? Então, são todas opções aí de formatação, né? Para a gente dar uma cara mais bonita para a nossa planilha, tá? Posso também trocar a fonte, né? Poderia aqui trocar a fonte, ó, ali já deu a opção aqui da calibre, mas eu posso vir aqui, ó. Repara que quando eu vou passando já sobre as opções que existem aqui de fonte, ele já vai mostrando aqui para mim como que fica, tá? Então, posso então trocar a fonte, posso também aumentar o tamanho, tá? Ó, vou passando aqui, ele já vai mostrando. Então, aqui, ó, vou selecionar e vou deixar um pouquinho maior. Vou deixar esse cara como 12, tá? Então, só para dar uma diferença em relação ao texto. Bom, então, troquei a fonte, troquei o tamanho. Posso usar esses caras também aqui, ó. Ao invés de escolher o número, eu posso fazer aqui também, ó. Vou clicando aqui, ó, e vou aumentando ou diminuindo, tá? Então, também é uma opção aí que eu tenho. Tenho as cores, tá? O baldinho aqui são as cores referente à célula, então ele vai estar pintando a célula aqui pra gente, tá? Então aqui tem uma paleta de cores, eu posso estar escolhendo aí qualquer uma dessas cores disponíveis aí. Então eu vou estar selecionando aqui, ó, todos esses caras e vou estar pintando aqui. Ó que bonitinho, tá? Bom, posso também estar pintando a fonte, né? Que aí eu escolho esse azinho aqui. Como eu cliquei já em cima dele, ele já pintou com a cor que estava selecionado, no caso vermelho. Se eu quero escolher outra cor, eu entro aqui e escolho a cor desejada, tá? Então, essa também é uma das opções muito utilizadas aí quando a gente está formatando a nossa planilha. Bom, eu posso também estar colocando uma borda aqui na minha planilha, tá? Repara então aqui, ó, que eu ainda não tenho uma borda aqui, tá? Que tá sem borda, tá? Se a gente visualizar esse cara aí para estar imprimindo, a gente vai ver que não tem nenhuma borda. Então, vou selecionar aqui todo o conteúdo, tá? E vou estar colocando bordas na nossa planilha. Olha só, agora ele coloca o que? As linhas de divisórias, né? Então a borda é essas linhas de divisórias. E aqui eu tenho uma série de opções, tá? Aqui eu escolhi a opção todas as bordas, ele coloca em todos os lados, tá? Mas tem momentos que a gente não quer borda, né? Como estava antes. Antes estava assim, né? Sem borda. E tem momentos que a gente quer borda só numa parte, ó. Poderia selecionar só essa parte e colocar a borda só aqui, tá? Poderia vir aqui também, ó, nessa parte aqui, colocar a borda somente na parte inferior. Ó, coloquei só na parte inferior. Então, a gente tem diversas opções, tá? A ideia aqui é a gente conhecer o que a gente tem disponível e aí, de acordo com a sua necessidade, você vai estar formatando para ficar com a cara que você deseja, tá? Bom, então
essa foi a nossa primeira planilha, tá? Nas próximas aulas eu vou estar mostrando as outras opções. A ideia era só a gente ter esse primeiro contato, entender então que a gente tem a nossa planilha. Essa planilha é formada por um conjunto de células. Uma célula é a formação de uma coluna com a sua respectiva linha, tá? E aí a gente viu aqui como inserir alguns dados, tá? Como ajustar o espaço, tá? O espaço da nossa coluna. Posso também ajustar a altura da minha linha, não mostrei para vocês, tá? Mas aproveitando aqui, ó, venho aqui na divisória entre uma linha e outra e aí eu consigo estar aumentando a altura desse cara, tá? Da mesma forma que a gente fez com a coluna, a gente consegue então ter esses ajustes. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá? Se inscreva no canal aí. Agora a ideia é a gente estar produzindo aulas todas as semanas daqui para frente. Um abraço e até a próxima.